Como desenvolver um plano eficaz de manutenção preventiva para evitar paradas inesperadas nos ativos? Isso daqui não tem, digamos, uma fórmula mágica assim para você fazer, uma receita de bolo, segue isso, que vai dar tudo certo, vai funcionar. Por quê? Porque a manutenção preventiva, uma boa manutenção preventiva, você não vai conseguir da noite para o dia. Você vai implementando aos poucos. Então, por exemplo, eu respondi isso para uma empresa que, digamos, já está há uns 5, 6 anos implementando manutenção preventiva. É diferente de eu explicar para uma empresa, para uma pessoa que está começando a implementar manutenção preventiva. Então, tem esses dois lados. Mas o que é comum, que eu posso afirmar aqui que é comum tanto para uma empresa que está iniciando manutenção preventiva, como uma já bem avançada, que talvez já está utilizando manutenção preditiva, manutenção proativa e assim por diante, é que você vai construindo aos poucos. E com base nos seus dados, por isso que eu disse na questão anterior que eu respondi, você deve fazer uma boa sistematização da manutenção corretiva, fazer uma boa digestão dos indicadores de manutenção corretiva, que é a partir desses dados que você consegue melhorar a sua manutenção preventiva. Então, por exemplo, você vê lá no equipamento, digamos que está dando, sei lá, está dando repetidos problemas de aquecimento, seja num cabo ou num rolamento, enfim, não importa. A partir desse dado, então você começa a implementar sua manutenção preventiva para quando for fazer, dar atenção nesse componente do equipamento que está aquecendo e talvez levando à quebra. Então você vai fazendo isso, você vai otimizando a sua manutenção preventiva. E a manutenção preventiva muda ao longo dos anos. Por exemplo, digamos que o equipamento é novo. Então você tem toda a lista de manutenção preventiva, você faz uma boa preventiva, só que como esse equipamento vai envelhecendo, algumas coisas talvez que você não dava muita atenção no começo, quando o equipamento estava novo, você tem que começar a dar atenção. Logicamente, você vai atualizando a sua manutenção preventiva. Então não é um negócio assim que, como eu costumo dizer, escrito em pedra, é assim e sempre vai ser assim. Não. A manutenção preventiva, para você otimizar, sempre vai ter que mudar. Então, sempre vai mudando. E, mais uma vez, a inspeção ajuda muito na manutenção preventiva. Assim como conforme você vai avançando na manutenção preventiva, então você vai lá implementar... Normalmente as empresas, as pessoas começam implementando a manutenção preventiva baseada no tempo. Mas, conforme o amadurecimento, você começa a observar que nem sempre a manutenção preventiva baseada no tempo é adequada. Que existe a manutenção preventiva baseada na condição. Então você pode adiar ou adiantar as manutenções preventivas com base numa condição. Então você vai caminhando para esse sentido, manutenção preventiva baseada em condição, que já está ligada à manutenção preditiva. Então a manutenção preditiva capta, digamos, um sinal que está dando algum problema no equipamento, por vibração, por temperatura, pressão, vazão, enfim, depende do indicador, e utiliza isso para adiantar ou atrasar a manutenção preventiva. Então você começa a fazer desta forma assim. Então manutenção preventiva, sempre você vai melhorando. Não tem um plano assim ficar 100%, se fazer isso daqui em qualquer empresa vai funcionar. Não. Às vezes até pode ser a empresa igual, semelhante, o equipamento igual, talvez o mesmo modelo, a mesma marca, mas às vezes a manutenção de uma empresa é diferente da outra. E funciona. Às vezes até uma precisa ser diferente da outra. Então não tem como muito você comparar, nesse equipamento faz assim, assim, assado nessa empresa, então a empresa é igual, vou seguir dessa forma. Isso é um bom início assim para você começar a fazer. Mas não é regra. Depende muito. Por exemplo, depende dos cuidados do pessoal da manutenção e da produção desse equipamento, depende da gestão da empresa, a rapidez, por exemplo, em consertar e conseguir peças, em treinar o pessoal que mexe no equipamento. Então depende de tudo disso. Você não consegue, não dá de comparar 100% equipamentos iguais de uma empresa similar e dizer que você pode utilizar isso como parâmetro. Então, plano de manutenção preventiva sempre muda e você sempre vai conseguir, de alguma forma, melhorar ele. Necessariamente, às vezes, nem ele, mas você treinando melhor a sua equipe, por exemplo. Então, tem todos esses casos.